Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida como Doutora Sniper, e você está no podcast Ana Aparecida e ponto. No episódio de hoje, eu vou dar continuidade a uma série de conteúdos que eu tenho falado a respeito de relacionamento com propósito, como identificar um relacionamento com propósito, porque se você quer viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus na sua vida, você deve escolher bem as pessoas que convivem com você, as pessoas que vão estar junto com você nesse processo. E hoje, se você ainda não viu os conteúdos anteriores, volte aqui no canal e ouça cada um deles, tá? No episódio de hoje, eu vou falar como você identificar um parceiro ou parceira que tenha o mesmo propósito que você. Eu vou ensinar uma técnica e se você quiser se aprofundar nisso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder fazer o teste comportamental e identificar. Vamos lá, por que é importante você identificar, tá, corretamente um parceiro? Nós estamos falando agora com quem é solteiro. No outro podcast eu vou falar como você tratar quando você é casado já, tá? Como você descobrir o perfil da sua esposa, do seu marido e melhorar o relacionamento. Mas hoje meu papo é com solteiros que querem viver um relacionamento com propósito. A primeira coisa que você precisa saber é que todos nós temos comportamentos baseados na nossa preferência cerebral. Vale lembrar que preferência cerebral não é a mesma coisa que personalidade. Preferência cerebral é a forma como o seu cérebro atua em determinadas situações. É por que você faz o que você faz. Então, quando nós identificamos preferências cerebrais mais compatíveis com a gente, o que acontece? Eu consigo me comunicar com o meu parceiro, com a minha parceira, de maneira mais assertiva. Então, quanto mais eu entendo a preferência, o perfil comportamental daquela pessoa, mais fácil ou mais difícil de lidar. Então, é muito melhor quando você sabe o que aquela pessoa pode fazer, como uma comunicação mais assertiva. Vamos trazer para o campo da experiência. Sabe a questão dos perfis signos? A gente fala, fulano é assim, signo de letal. Fulano é assim, do signo de letal. Então, muitas pessoas se baseiam na astrologia para entrar em determinado relacionamento, tá? Não estou aqui entrando lá em certo ou errado, né? Só para exemplificar o que está. Então, fulano faz assim porque ele tem, sei lá, signo fogo, outro signo terra, outro gosta disso, gosta assado. Então, as pessoas já se baseiam na astrologia para determinar se determinada pessoa vale ou não a pena investir. Você consegue lidar com os comportamentos daquela pessoa. Através da ciência e da psicologia, a gente entra num processo muito parecido. Então, quando você identifica a preferência cerebral da pessoa, você sabe que aquela pessoa ela gosta dessa forma, ela se comunica dessa forma e isso ela aceita, isso ela não aceita. Então, é muito mais fácil a gente lidar com aquela pessoa quando a gente sabe como o cérebro dela funciona e não como a data de nascimento dela funciona. Então, a astrologia se baseia na data e horário que você nasceu. Então, ela toma como referência a data e o horário que você nasceu. A psicologia, através da análise comportamental, ela determina como o seu cérebro funciona. Então, ela analisa o cérebro em 4 partes. Cada parte do cérebro é responsável pelo comportamento. Uma parte do nosso cérebro é responsável pelas nossas emoções, pelas nossas atitudes emocionais. Uma outra parte do nosso cérebro é responsável
emocional mesmo do processo. Então, algumas pessoas você fala assim, nossa, fulano é difícil de lidar. Não é, é porque ele trabalha muito mais o lado racional do cérebro dele do que o lado emocional. Ah, fulano ali, ele é muito emotivo. Não é, é porque ele trabalha o lado mais emocional do que racional. Então, como é formado as nossas preferências comportamentais? Com base naquilo que a gente experiencia durante a vida. Então, o fato de eu ser ou não racional, eu ser ou não emocional, não me impede de trabalhar os outros lados do cérebro. Eu posso aprender, porque o nosso cérebro ele é totalmente prático, ele consegue adaptar, totalmente adaptável. Então, ele consegue criar novos hábitos sem problema nenhum. Então, se você começar a praticar coisas novas, o seu cérebro vai entender que você é possível aquilo. Vou dar um exemplo prático na minha vida. Eu sempre usei as partes do meu cérebro que eram mais racionais e emocionais, porém, elas eram em linha reta. Eu não usava as outras partes. E eu vou explicar para vocês na prática como funciona cada parte do cérebro. Então, eu tinha um comportamento. Eu era uma pessoa totalmente desorganizada. Então, eu não tinha rotina, eu não conseguia fazer nada. Meu dia era sempre muito bagunçado. Quando eu entendi a respeito de como funciona o nosso cérebro, eu comecei a criar novos hábitos. Então, eu comecei a criar rotina, eu comecei a me organizar. E isso me ajudou muito. Por quê? Porque hoje eu consigo ter um planejamento do meu dia. Eu tenho hora para acordar, eu tenho hora para dormir, eu tenho horário para fazer as minhas refeições, eu tenho horário para cuidar do meu pai, eu tenho horário para cuidar do meu trabalho, eu tenho horário para estudar. Então tudo isso me ajudou muito. Então hoje eu me sinto menos cansada, menos sobrecarregada. Eu consigo colocar atividade física para fazer. Então tudo isso me ajudou muito no processo. Então foi para ter essa criação de rotina. Eu só consigo quando eu entendi como o meu cérebro funciona e eu entendi o que eu poderia fazer para melhorar ainda mais. Então isso me ajudou muito. Então vamos lá. Voltando, agora que você entendeu como é que funciona. Então, nosso cérebro ele tem essas 4 partes. 2 delas são ligadas ao nosso lado emocional. Então, o que o nosso lado emocional é capaz? Nós temos a área da comunicação, nós temos a área também da análise. Então, lado emocional, comunicação e análise. Lado racional, planejamento e execução. Esses 4 partes nós identificamos, tá? A psicologia, ela deu nomes de animais para ficar mais fácil de nós compreendermos. Então, quando você escutar, nos próximos podcasts, você escutar eu falar nomes de animais, você já sabe que eu estou falando de preferências cerebrais, tá? Lado emocional. Qual é o animal que representa a comunicação? Águia. Perfil águia. São comunicadores e influentes. Qual é o lado que é representado pela análise, pela parte analítica do nosso cérebro, que também é emocional. Analisa situações pelo prisma emocional, representado pelo golfinho. Pessoas que têm perfil golfinho são analíticos, amorosos e empáticos. Eles são responsáveis por cuidar da família, tá? O influente, ele influencia as pessoas. Então, pessoas que estão sobre o perfil de influência são pessoas comunicadoras, são pessoas voltadas para a área da palestra, são pessoas que são ótimos líderes, são pessoas que são ótimos comunicadores, são pessoas que são ótimos pastores, padres, e dentre outros. Eles utilizam mais a parte da comunicação. Você percebe que ela fala bastante. As pessoas que têm um perfil analítico ou golfinho são pessoas mais voltadas para a família e para a comunidade. Elas são introspectivas, porém elas cuidam do lar, cuidam da família, cuidam de pessoas. Estão sempre envolvidas em grupos, cuidando, preservando. São pessoas emocionais. Está falando da parte emocional. Agora vamos para a parte cerebral. Parte racional, perdão. A parte
racional. A parte de execução é representada pelo tubarão. Pessoas sobre o perfil tubarão, elas são executoras, elas são do eu faço, eu vou fazer, eu executo. São pessoas focadas em fazer a coisa acontecer. Então, quando você vê pessoas que fazem acontecer, quando você dá uma missão, elas não ficam pensando muito, elas vão lá e fazem, elas estão sob a influência do perfil tubarão. Elas são pessoas executoras, pessoas que fazem acontecer, tá? São pessoas racionais. Pouco falam, muito fazem. Quando você conhecer pessoas que pouco falam, muito fazem, que parecem agressivas no dia a dia, elas estão sobre a influência do perfil tubarão. Então a sua preferência cerebral é de execução, não é de fala. E o outro perfil racional, último e não menos importante, é o planejador, que é representado pela figura do lobo. São pessoas que pouco falam e muito organizam. Elas são planejadas, são metódicas, gostam de preparar tudo para que as coisas aconteçam. Então são pessoas que estão sempre buscando fazer as coisas acontecer de maneira organizada. Elas costumam ser mais devagar no processo, porém elas fazem uma única vez, elas fazem bem feito. Então o lema delas é fazer bem feito. O lema do tubarão é fazer rápido. O lema do lobo é fazer bem feito. O lema da águia é fazer e falar. O lema do golfinho é fazer e cuidar. Então, você imagine isso. Por que eu estou explicando para você a questão das preferências pessoais? O que acontece é uma coisa muito interessante, que é muitos relacionamentos, as pessoas se relacionam com perfis que são contraditórios aos seus. E aí acaba que você não aceita o comportamento daquela outra pessoa e acaba gerando um conflito. Então, a partir do momento que você compreende exatamente como o seu cérebro funciona, e você compreende como o cérebro do seu parceiro, ou você compreende como você gostaria que o seu parceiro fosse, fica mais fácil você atrair e se conectar com pessoas que têm a preferência muito parecida com a sua. Sabe, vamos lá, voltando bastante. Se você não estudou, só dá uma pesquisada por alto para você entender, fazer um comparativo. Na astrologia, estuda-se que existem os signos que são combinam e existem os signos que são cristais natural do outro. Aqueles signos que são juntar signo A com signo B vai dar confusão, porque não se aceita. É exatamente isso. Na preferência cerebral é a mesma coisa. Existem as preferências que conflitam entre que se conectam e existem as preferências que são contraditórias, que são opostas e que não dão certo. Por quê? Porque tem perfis diferentes. Então quer dizer que o emocional junto com o racional não dá certo? Dá. Mas depende de como cada um se coloca no caminho. Vou dar um exemplo prático da minha vida. No meu antigo relacionamento, eu tinha bastante dificuldade de lidar com meu ex-parceiro, tanto que acabou em separação. Por quê? Porque nós tínhamos signos, ou nós tínhamos preferências semelhantes. O que era preferência semelhante? O meu perfil comportamental hoje, eu consigo transitar entre os 4 perfis. Porque eu aprendi e desenvolvi os 4. Mas na época, que eu ainda não sabia como funcionava, eu estava muito no perfil comunicador e perfil executor. Então eu estava muito no perfil águia e perfil tubarão. O que isso me causava? Como eu trabalhava com público, eu trabalhava com corretora de imóveis, então eu acabei desenvolvendo muito isso, de comunicar, de fazer as coisas acontecerem e de executar. Então, da mesma forma que eu convenci as pessoas que elas precisavam estar comprando o imóvel, eu conseguia fazê-las executar o processo de decidir comprar. E aí o perfil águia, ele gosta muito de estar com pessoas e de chamar a atenção das pessoas. Só que, ao mesmo tempo, como eu estava muito também no perfil executor, o
que acontecia? Eu estava sempre focada em fazer a coisa acontecer. Eu estava focada em ganhar dinheiro, focada em mudar minha vida. Eu estava focada em fazer tudo dar certo. Já o meu ex-parceiro, o perfil dele era águia e lobo. Só que o perfil águia dele era muito grande. Sobressaía desse lobo muito grande. E aí, qual era o problema? Como o perfil águia dele estava muito alto, ele não estava preocupado em ganhar dinheiro, ele não estava preocupado em prover a casa, ele não estava preocupado em fazer absolutamente nada disso. A preocupação dele era ostentar, mostrar para os outros, estar sempre com pessoas. Então ele estava no lado negativo do perfil dele. Porque todos os perfis têm um lado positivo e um lado negativo. Todos eles. E ele estava totalmente no lado negativo. Então enquanto eu estava trabalhando dia e noite, eu fazia 16 horas por dia, para juntar dinheiro, ele conseguia, eu trabalhava 16 horas em um dia para juntar dinheiro, ele em 3, 4 horas se espalhava no final de semana. Estava durante a semana, ele espalhava no final de semana. Então começou a ser muito contraditório. Muito, porque ele estava na fase de se mostrar para as pessoas, enquanto ele estava na fase de conquistar. Então acabou gerando conflitos. E aí começou a descobrir a respeito do perfil, muito tempo depois da separação, então o conversa durante o casamento, o que teria acontecido? Eu teria auxiliado ele a mudar os comportamentos. Eu tinha mostrado da minha maneira que eu não estava satisfeita com aquilo. Mas não, como eu não sabia também dos meus perfis, eu não entendia. Então o meu tubarão, chegou o momento que o meu tubarão foi no gargalo, depois. Por quê? Porque o tubarão, ao mesmo tempo que ele executou, ele, se ele estiver no lado negativo dele, ele se torna agressivo. E o meu se tornou agressivo. Chegou uma hora que eu chutei o pau da barraca, eu falei aqui não dá mais. E só depois eu vim pegar. Passado tempo depois, quando eu compreendi e eu comecei a trabalhar, durante 7 anos eu aprendi a trabalhar, então foram 7 anos. Claro que você não vai levar esse tempo, tá? Mas é porque no meu caso, levou-se esse tempo todo porque eu tinha outras coisas no meio do caminho envolvidas, que era o fato de trabalhar com isso. Então eu passei a desenvolver um método para ajudar outras pessoas também. Então passados 7 anos, que eu compreendi em relação ao perfil, quando eu iniciei esse meu relacionamento atual, eu descobri, eu entendi o perfil do meu namorado muito antes da gente pensar em namorar. Então quando eu compreendi o perfil dele, e ele compreendeu o meu, porque ele também sabe dos mais do perfil, então ele sabe como eu penso, e ele vai dentro do que eu penso, dentro dos meus comportamentos. Quando eu compreendi o perfil dele, ficou muito mais fácil. Por quê? Porque a hora que eu olhei o perfil dele, eu falei, opa, o perfil dele casa com o meu. Então nós somos opostos complementares. Eu compro nele, ele falta nele, ele compra em mim. Então nós só decidimos iniciar um relacionamento quando nós entendemos que nós nos completávamos. E ele sabia que se eu identificasse nele algo que fosse contrário ao que eu não investiria. Por quê? Porque eu sabia que era perda de tempo para mim e para ele. Eu não investiria. Então eu só investi nesse relacionamento, só tive um propósito nele quando eu identifiquei. Tanto que muito antes de iniciar o relacionamento, nós como cristãos, fizemos propósito de oração. Nós dedicamos tempo a conhecer um ao outro. Então nós entendemos como o perfil de cada um funcionava. Tudo isso foi extremamente importante. Mas só depois daí, muito tempo depois, é que nós decidimos, agora sim, dá para iniciar um relacionamento. Mas só quando eu quis iniciar um relacionamento, como é que eu funciono, e eu entendi como é que ele funciona. Então foi muito mais prático, muito mais claro. Então,
quando você, se é o seu objetivo, iniciar um relacionamento, antes de mais nada, como eu falei nos vídeos anteriores, a primeira coisa, vocês precisam entender o propósito que vocês têm. Entender que para completar o seu propósito, você precisa de alguém que esteja olhando para a mesma direção que você, indo para o mesmo caminho. E agora o outro passo, que para mim tem sido muito importante, para os meus alunos tem sido muito importante, cada vez que eu faço teste de um casal já existente, eu faço um teste de um casal em formação, eu faço o teste de uma pessoa que não tem ninguém, mas que ela entende como é que é o perfil dela, e o cliente, como é que funciona os outros perfis, eu percebo que todo mundo consegue olhar e falar, caramba, agora eu entendo, agora eu sei o que o outro gosta, o que o outro não gosta, é mais fácil a comunicação. Então quando eu sei, por exemplo, que o meu parceiro, ele pensa mais em família e eu penso mais em conquistar as coisas, eu sei que vai haver um equilíbrio. Eu sei que eu posso sonhar em ter uma família, porque eu vou ter alguém que vai proteger essa família, ao mesmo tempo que eu sei que se eu sair para ajudar a conquistar, eu tenho alguém que vai me apoiar nessa jornada. Então o que acontece? Não vai ficar cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Os dois vão olhar para a mesma direção. Então, por que a comunicação melhora quando você entende como é que o cérebro do outro funciona? Vou dar um exemplo prático rápido para vocês, mas no nosso próximo podcast eu vou entrar mais a fundo a respeito disso. Então, a primeira coisa que você precisa entender, se eu estou com uma pessoa a primeira coisa que eu preciso entender é que essa pessoa ela presta a família. Então, se eu não tenho o objetivo de construir uma família, eu não devo me relacionar com uma pessoa que tem perfil golfinho, porque para ela vai idealizar uma família. Se você é homem e está com uma mulher que está falando para você que quer casamento, que quer ter filhos, que quando ela vê uma mulher grávida ela fica emocionada, que ela fica pensando na casa dela, essas coisas, e você não tem esse objetivo, por favor, pula fora. Porque essa pessoa ela vai se magoar demais, porque o objetivo dela, o foco dela é família. Ela tem esse respeito pela família. Então é muito importante você entender que se você não tem o mesmo objetivo que ela, você não deve a iludir. Um outro ponto que vocês devem entender, por exemplo, sobre uma pessoa que tem um perfil golfinho. Uma vez que você magoá-lo ou magoá-la, você nunca mais terá o perdão dessa pessoa. Porque essa pessoa ela é praticamente incapaz de perdoar. Ela pode até te perdoar, mas ela nunca mais vai voltar a ter um relacionamento com você. Porque uma vez que ele desliga-se de alguém, ele desliga-se de algo, aquilo para ele se torna definitivo. Porque eles são muito facilmente magoados. E uma vez que uma pessoa tem perfil golfinho é magoado, acabou pra ela. Acabou as pessoas que magoaram pra ela. Ela não volta para o mesmo lugar onde ela foi machucada. Ela não volta. Então, você aprende a se comunicar e entende como é que funciona o perfil, é mais fácil. A mesma coisa, você tem que estar se relacionando com uma pessoa que tem um perfil ágil. Uma pessoa que tem um perfil ágil é uma pessoa que ela vai te dar atenção para você e para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Uma outra coisa, não pensa no futuro. A águia não está muito preocupada com o futuro. Ele está preocupado com o meu presente. Ele olha para o futuro, mas ele consegue vislumbrar 10 caminhos diferentes de perto para si. Então, se você é uma pessoa que está buscando crescer na vida, não tente se relacionar com uma pessoa que tem um perfil ágil. Porque a não ser que você tenha paciência para ajudá-la a focar, para ajudá-la a mudar, você não vai conseguir resultado. Elas são imediatistas, elas querem viver o aqui e agora, vislumbrar o aqui e agora. Se você é uma pessoa que está pensando em curtir a vida, tem um perfil ágil, quer curtir a vida, quer aproveitar o aqui e agora, que é imediatista, não se relacione com uma pessoa de tubarão.
Uma pessoa que é tubarão, ela está totalmente preocupada em fazer as coisas acontecerem. Quer ganhar dinheiro, quer investir no presente, está pensando no futuro, sabe? Gosta de viver bem, gosta de ter as coisas, gosta de fazer. São pessoas focadas em resultado. Elas querem resultado, que elas precisam fazer, elas vão fazer. Então elas não estão preocupadas em curtir a vida, elas não estão preocupadas em ostentar, elas não estão nem aí para a opinião das outras pessoas. Elas estão ocupadas fazendo o que elas precisam fazer. Então, se você é uma pessoa que não está nem aí para o futuro, está tentando se relacionar com uma pessoa que está preocupada com o futuro, a não ser que você seja melhor que você sabe esse relacionamento. Ou que você nem é. Porque senão não vai dar certo. E se você é uma pessoa que tem perfil de execução, tem um perfil novo, entenda o seguinte: você pode até fazer as coisas acontecerem, mas se você não quiser ter um planejamento para fazer as coisas acontecerem, você vai ter um grande problema com essa pessoa. Porque a pessoa que tem um perfil novo, ela planeja o dia dela da hora que começa, da hora que termina. Ela planeja as contas, ela faz cálculo, ela faz as coisas acontecerem. Então, ou você aprende a lidar com isso, ou você vai entrar num relacionamento que está fadado ao fracasso. Porque o tubarão não tem paciência. O lobo é o poço de paciência, mas ao mesmo tempo a paciência dele tem prazo de validade, tem dia, tem hora, tem rótulo, tem tudo. É todo estruturado. Então, se você não tem paciência para se organizar, é melhor você nem entrar nesse relacionamento, porque vai dar confusão, vai dar problema, vai dar chabu. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem como é que funciona. Meu perfil que eu falei para passar pelos 4 perfis, porque como eu aprendi sobre os perfis, eu já consigo identificar e trabalhar os 4. Porém, os meus perfis predominantes, aqueles com os quais eu convivo dia e noite, é tubarão e águia. Tubarão e águia. Quando eu falo, eu vou fazer uma coisa, eu faço. Quando eu preciso comunicar as pessoas, influenciar as pessoas para chegar no resultado que eu quero, eu vou atrás também, porque o perfil águia é muito disso. Quando ele fala que ele precisa fazer alguma coisa que depende de terceiros, ele vai influenciar, explicar, organizar para que aquilo aconteça. O meu namorado, o perfil dele já é o oposto ao meu. Ele é golfinho com lobo. Aí você olha para ele e fala: meu Deus do céu, imagina, tubarão com águia, golfinho com lobo. Vai dar confusão, vai dar conflito. Só que nós aprendemos a nos comunicar. Então, quando ele se comunica comigo, ele sabe que comigo ele precisa ser divertido, ele precisa ser leve, ele precisa ser engraçado. Então, ele consegue trabalhar esse perfil. Então, quem é o perfil leve, engraçado, divertido? O águia. Ele não tem nada do águia no mapa comportamental, nem nada de águia no mapa comportamental. Mas como ele sabe que eu sou assim, então ele se envolve. Ele cria uma forma de comunicar comigo que seja dentro disso. Então ele se comunica comigo dentro disso. Mas se ele fosse comunicar dentro da linguagem dele, nós vamos ter um conflito. Por quê? Porque o golfinho, ele tem tendência melodramático, ele tem tendência a manipular através das emoções, porque ele está sempre preocupado, sempre, sabe? Então, se ele for lidar com isso diretamente, a comunicação está aberta. Já ele, como é muito inteligente e aprendeu sobre os perfis, então ele comunica de uma forma que seja leve para mim. Ao mesmo tempo, eu sei que ele é a pessoa que é muito metódica, muito organizada, muito de planejamento. Então, eu já não questiono os métodos dele. Então, quando é para fazer alguma coisa, eu vou deixar no tempo dele, porque ele é metódico, ele é planejado, ele é organizado. Então, a nossa comunicação, tudo que eu entendo, no momento que ele está no processo de organizar as coisas, eu deixo ele no tempo dele. No momento que eu estou na parte de execução, de fazer as coisas acontecerem, ele respeita e deixa naquele momento. Então, quando eu falo, nossa, quero fazer tal coisa, ele apoia. Ele já sabe,
alguma coisa, ele já me fala, você quer fazer tal coisa. Eu apoio. Então a nossa comunicação se tornou uma comunicação direta. Não tem aquela coisa de estou sofrendo, eu não falo, não. Se alguma coisa acontecer e eu não estou me sentindo bem, eu jogo limpo com ele vai lá, respeita, entende, faz as coisas acontecerem. Quando ele vê que ele não tá bem, ele comunica pra mim. Ele sabe que eu não entendo nas entrelinhas. O meu perfil não vai entender nas entrelinhas, precisa ser muito direto ao ponto. Então, eu falo pra ele, seja direto ao ponto. Então, quando alguma coisa o chateia, quando alguma coisa está preocupada, ele é direto ao ponto comigo. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Vamos resolver? A mesma coisa com ele. Então, se ele faz alguma coisa por algum motivo, eu não gostei, eu vou lá, primeira coisa, respiro fundo, não uso da comunicação do tubarão, que é muito agressivo. Eu paro, respiro, espero um tempo, sabe? Dou um tempo para acalmar. Aprendi a lidar com isso. Depois, quando acalma, eu chego pra ele e falo, olha, isso me incomodou. Na hora ele já entendeu, opa, incomodou, ele me desculpa, já vou mudar essa comunicação. E isso elevou o nosso relacionamento num nível tão grande, que hoje a gente sabe e a gente determinou que quer ficar junto, porque cada um sabe que diante de um conflito, diante de qualquer situação, como se comunicar. Então faz sim uma grande diferença quando você entende o perfil da pessoa com a qual você vai se relacionar ou com a qual você está relacionando. No nosso próximo podcast, vou falar mais direcionado para quem já está no relacionamento. Para você que está iniciando um relacionamento ou quer iniciar, eu vou deixar aqui na descrição o link de um teste para você fazer. Faça esse teste, você vai receber, você deixa o seu WhatsApp nesse teste e eu vou enviar para você um áudio explicando como é que funciona o seu perfil. E aí, a partir de como funciona o seu perfil, você vai entender como você se comunica com as pessoas, vai compreender mais fácil como o seu cérebro funciona. Isso vai te ajudar. E fica ligado nas minhas redes sociais, no meu canal, que eu sempre posto conteúdos explicando como funcionam os perfis para você identificar o perfil das outras pessoas, tá? Eu sou a Doutora Sniper e vejo você no nosso próximo podcast.